A mesa ainda exalava o calor baixo do jantar, aquele calor que não chega de fora, mas que brota das pessoas reunidas para fingir que tudo está em ordem, mesmo quando o mundo lá fora respira de outro jeito. A casa cheirava a madeira velha, a velas que dançavam ligeiras, a uma sopa que cintilava sob a luz amarelada, como um lago noturno visto de perto. O prato de porcelana era simples, riscado pelo tempo. O garfo parecia tão íntimo quanto uma memória que você não consegue escolher entre guardar ou abandonar. Foi no instante em que eu alinhava a colher com o prato e tentava entregar meu sorriso mais comum, aquele que não cansa a face, que não revela o que a língua ainda guarda, que tudo mudou. Minha neta, uma tia de olhos claros que aprendeu a inquietar a casa com o silêncio, mexeu os talheres sem pressa, como quem ensaia uma coreografia antiga que já se cumpriu 1000 vezes. Ela não olhou para mim de frente. O olhar percorreu o salão como se buscasse algo oculto na penumbra entre as paredes, algo que só ela pudesse ver. E então o bilhete foi ao meu prato, deslizando como se tivesse sido feito de ar, quase sem peso, quase invisível. Não havia assinatura, apenas uma escrita apressada, com as letras que se esforçam para caberem em uma linha sem que as palavras se dissipem. Pousou ali, perto da borda, onde eu poderia tocá-lo sem precisar buscar muito, como se fosse uma forma de sinalizar sem falar alto. A orientação era simples, seca, sem espaço para dúvidas. Fingir que estou doente e sair dali, sem discutir. O texto, porém, não parecia dizer apenas aquilo. Havia uma urgência contida na maneira como as palavras esticavam o tempo, como se cada linha segurasse o ar por um segundo a mais para que eu ouvisse o peso do que não estava explicitamente dito. Não havia ameaça explícita. Havia uma promessa de que, se eu não obedecesse, algo grave, algo que não podia ser dito em voz alta, me alcançaria pelas costas. A neta não precisava dizer por quê. A casa inteira sabia que havia razões antigas para esse tipo de ordem, segredos enterrados sob o corpo daquelas paredes, segredos que certas pessoas aprenderam a carregar como quem carrega uma mala pesada demais. Eu, que já vi a casa mudar de cor com o passar de uma noite de chuva, reconheci o tom daquilo. Não era apenas uma sugestão, nem uma brincadeira de mágica que se desfaz com a última mordida de pão. Era um comando que chegava com o peso de uma decisão tomada por alguém que cresceu entre os limites estreitos de uma família que não admite falhas públicas. A neta, tão jovem quanto astuta, observava-me com um silêncio que pesava mais que qualquer palavra, esperando apenas que eu decidisse se aceitava o jogo ou o desafiante silêncio que ele pede como prêmio. Confusão me subiu pela garganta, mas não foi apenas o choque do bilhete que me atingiu. Foi a lembrança de todos os jantares anteriores, as conversas que pareciam não terminar nunca e as perguntas que vinham sem resposta. Quem, afinal, tinha a autoridade para dizer o que é normal em uma casa onde o luar parece estar sempre a menos de um passo de distância? Este tipo de casa não tolera perguntas que desafiem o riso, tampouco dúvidas que se insinuem quando a vela zeroa na base da noite. A neta sabia disso. De alguma forma, também sabia que eu sabia. Eu não desmerei de imediato. Não fiquei paralisada pela tentação de negar a mensagem, nem pela curiosidade que latejava por debaixo da pele, na linha onde a pele encontra o osso, o espaço que nos mantém vivos quando tudo ao redor parece uma encenação bem ensaiada. Em vez disso, respirei fundo. Contei até 3, como ensinam nos moldes antigos de evitar uma fratura súbita da voz, e olhei para ela com mais perguntas do que respostas. O silêncio da sala respondeu por mim. As cortinas se moviam apenas o suficiente para sugerir que alguém ou algo observava. O ventilador antigo, que mexia o ar como se tentasse distribuir o peso da noite, lançava sombras que pareciam figuras pequenas caminhando sobre o piso de madeira. Não há necessidade de discutir, disse, não para ela, mas para a própria casa que parecia capturar cada respiração. Minha neta apenas assentiu como quem reconhece uma regra que sempre existiu, mesmo que não fosse dita em voz alta, e retomou o ritmo suave de sua mesa, de talheres que ainda soavam como uma orquestra pequena no palco da sala. Ela não sorriu. Sorriam menos as pessoas que lidam com segredos que não são do tipo que você pode colocar na gaveta ao lado do guarda-chuva. O bilhete, por sua vez, ficou ali,
dobrado exatamente da forma como alguém dobra um mapa quando as ruas mudam de direção sem avisar. A minha reação mais rápida foi a de concluir que, ainda que eu não pudesse entender o porquê, havia um caminho que precisava ser seguido. Não era uma obediência cega, nem a rendição de um coração que teme as sombras. Era uma escolha meticulosa, que o tempo da minha vida me ensinou a fazer quando as coisas começam a não soar como deveriam. Eu tinha visto o que acontece quando o que é escondido se anuncia por meio de gestos simples, uma frase cortada no ar, uma sombra que se move com uma ansiedade que não é de quem corre, mas de quem sabe que o espaço entre as coisas não é tão pequeno quanto parece. Decidi então manter a calma, não discutir, apenas ouvir. A neta continuou a falar sem falar, o que para alguém que conhece a linguagem das nuances parece quase tão claro quanto uma ordem. Há alguém ali, à distância, observando, esperando, avaliando se a minha resposta será o ruído que eles desejam ouvir ou o silêncio que não pode ser quebrado sem consequências. O jantar terminou não com o estalo de uma conclusão, mas com o tempo estendido por uma respiração que se recusa a se apressar. Eu deixei o prato intacto e guardei o bilhete na palma da mão como se fosse uma pequena pedra que não pode ser arremessada sem quebrar algo invisível na casa. Saímos juntos da sala, eu e a neta, mas não estávamos sozinhos. O corredor parecia alongar-se. As portas se entreabriam por um instante, revelando clarões de luz que não pertencem a nenhum cômodo conhecido da casa. A cada passo, o peso do bilhete me pesava mais, não apenas pelo que dizia, mas pela gravidade de quem o mandou e por quem, no fim, ficaria responsável pelo desenlace de tudo. Não havia pressa, apenas a certeza de que o tempo, aquela testemunha silenciosa, continuaria a medir a distância entre o que se fala e o que se faz. E então veio a pergunta que insiste, como uma porta que não termina de fechar. Para onde ir? Não havia resposta pronta. Havia apenas a sensação de que o mapa que nos guia é traçado com pontas, com margens onde o silêncio não é opção, mas destino. O relógio na cozinha marcava os minutos com uma precisão que parecia cruel, lembrando-me que a vida, às vezes, é apenas uma contagem que não podemos interromper sem que algo se rompa para sempre. A neta, com aquela serenidade de quem cresceu já sabendo que a casa é um organismo vivo, manteve-se ao meu lado, não por conforto, mas por uma espécie de contrato tácito entre quem sabe o que está por vir. Antes de cruzarmos a soleira da porta, eu olhei para trás, para aquele espaço que parecia se esticar para além das paredes, como se a casa inteira respirasse com uma cadência que não é a minha. O bilhete, ainda na minha mão, ganhou o contorno de uma assinatura invisível. Não uma assinatura de alguém que assina, mas de alguém que decide quem pode entrar e quem deve sair. Eu não soube, naquele momento exato, se a decisão que eu tomaria seria a que salvava ou aquela que condenava. Contudo, uma coisa ficou clara. A noite estava diante de mim com a certeza de que as próximas 10 e, quem sabe, as próximas centenas de minutos não me dariam descanso até que eu aceitasse o caminho que o bilhete insinuava. O jardim da casa, iluminado pela lua que parecia afiar cada folha, chamou meu nome com uma atração mista de curiosidade e medo. Eu não queria partir, não queria abandonar o calor que me segurava ali, nem deixar que o silêncio que nos rodeia silenciasse tudo o que construímos até agora. Mas havia, no fundo, uma adesão irrefreável a uma regra não escrita. Se alguém sabe o que é necessário para manter o segredo, é justamente quem tem menos a perder. E eu, que já vivi o suficiente para reconhecer o peso de uma ordem sem explicação, tomei a decisão de aceitar o que a neta pediu, não com desespero, mas com uma calma que não era natural nesta casa, em noite de jantar. A noite ainda respirava, lenta, como se segurasse a respiração junto com a gente, esperando ver se algum movimento seria o sinal de que, finalmente, tudo começaria a desfazer-se. No bolso, o bilhete era mais que papel. Era uma chave sem maçaneta, que poderia abrir portas apenas para quem soubesse como caminhar pelas sombras sem tropeçar. E ali, entre o cheiro de sopa e o lume fraco da vela, eu decidi que aquela seria a nossa noite de escolha, ainda que eu não soubesse quais seriam as consequências. Mesmo assim, o peso do bilhete não foi suficientemente pesado para me esmagar.
Ele apenas me empurrou para a frente, para a saída, para o caminho que a noite pretendia que eu percorresse. Desci as escadas com uma cadência que não era de passo, mas de aceitação, de entrega a algo que não vejo completamente, mas que já sinto. E enquanto a casa fechava os olhos por trás de nós, houve uma pequena, quase insignificante centelha de coisa antiga, de segredo que não cabe na boca, que me sussurrou que o que entra pela porta pode não ser apenas uma saída, pode ser o começo de algo que, uma hora, responderá por nós. Eu respirei fundo, deixei os olhos repousarem por mais um segundo no brilho pálido da lua e segui pela passagem estreita que levava ao lado de casa, onde o mundo fora da sala parece ter ganhado outra temperatura. A noite nos envolveu como um casulo de pressa lenta. O bilhete ainda vibrava entre meus dedos, não com o peso de palavras, mas com o peso da decisão que eu acabara de tomar: não discutir. E, ao notar que a neta caminhará à minha frente, como quem já conhece o itinerário de cada sombra, compreendi que o que está por vir não é apenas uma mudança de lugar, mas uma mudança de tempo. Um tempo em que as coisas que antes eram claras se obscurecem, e as perguntas que antes não faziam mal se tornam perguntas que não podem mais permanecer sem resposta. O resto da noite ficou adiado, suspenso na bruma do que ainda pode acontecer, enquanto eu seguia, com a cabeça erguida e os ombros contidos, para onde o bilhete, aquele bilhete sem assinatura, pretendia me levar. E foi ali, na primeira curva do caminho, que a casa, uma testemunha muda de tudo, pareceu respirar uma última vez antes de adormecer, devolvendo ao mundo apenas o silêncio que sempre espera por quem se atreve a ouvir demais. O ar da noite parecia esmagado entre as sombras, como se alguém tivesse apertado o mundo para caber ali fora, entre a casa que já não cabia mais e a rua que ainda não sabia quem eu era naquele instante. A neta caminhava à frente, passos que não apressavam o tempo, apenas o conduziam para diante, deixando para trás o toque quente da casa e o peso invisível do bilhete que ainda tremia na palma da minha mão. O silêncio entre nós não era vazio. Era um pacto que não precisava ser dito em voz alta, um acordo antigo entre quem sabe que segredos funcionam melhor quando não se discute. O jardim escuro, iluminado pela lua cortada por fios de galhos, parecia espreitar cada movimento nosso. O canto de um poste, o cheiro de terra úmida, o farfalhar mínimo das folhas, tudo isso compunha uma música que só quem carrega segredos entende. Eu ouvi o som do meu próprio peito, batendo em compasso com a respiração da neta, que mantinha a cabeça erguida como se a noite fosse apenas uma plateia de sombras que aguardavam o próximo ato da nossa história. A cidade adormecida, com seus faróis distantes piscando como olhos cansados, parecia nos observar sem realmente nos ver, apenas confirmar que alguém, em algum lugar, ainda acredita no poder de uma ordem sem explicação. A cada passo, o peso do bilhete parecia adquirir uma gravidade diferente. Não era mais apenas papel, era uma promessa de que o caminho escolhido não voltaria atrás, ou pelo menos, não voltaria da mesma forma. Lembrei-me de uma velha frase que minha avó repetia quando a casa rangia de segredos. Quem sabe o silêncio do mundo pode ouvir melhor o que não se diz. E naquela noite, eu ouvi com a pele. O que nos esperava fora da porta não era apenas uma saída, era uma entrada para algo que não cabia mais dentro dos limites que a gente conhecia. O bilhete, dobrado como um mapa de uma cidade que não existe, cada dobra guardando uma possibilidade, ficou apertado na minha mão, quase como se eu pudesse sentir, sob a pele, a distância entre o que eu era e o que poderia virar. No caminho, as vizinhas acenavam de suas janelas, mas não para nós. Eram apenas silhuetas de latas de lixo, cortinas e o reflexo cintilante de olhos que não estavam ali para nos ver, mas para lembrar que o mundo continua, mesmo quando a casa se cala. A neta não se importou com as curiosidades alheias. Ela olhava para frente, para o lugar onde uma porta invisível parecia prometer uma resposta que ainda não havia sido formulada. Em meus pensamentos, o bilhete ficou de novo seco, como uma lâmina que não corta, apenas aponta a direção. E eu, que sempre fui mestre em disfarçar a hesitação, mudei o meu ritmo para acompanhar o dela, não como quem cede, mas como quem aceita o próximo compasso da música que não escolhemos. Chegamos a uma esquina onde a cidade parece respirar mais perto de tudo o que nos separa.
Um abrigo de ônibus, uma banca de jornal fechada, o portátil brilho de uma vitrine escondida atrás de uma tela de vidro à meia luz. Foi ali que percebi que não estávamos sozinhos em nosso segredo. Não havia ninguém visível, apenas a presença de alguém que ficou invisível para não atrair olhos. A neta, porém, parecia enxergar essa presença com a mesma paciência com que observa uma vela que não se apaga, constante, silenciosa, quase que inevitável. Ela parou por um instante, olhou para mim com uma precisão que me fez lembrar de dias em que ela ainda era tão pequena que o mundo parecia apenas uma sala de brincadeiras. E então sussurrou, sem levantar a voz: "Você sabe o que é necessário." Afirmou, não como uma pergunta, mas como uma certeza que ela carregava desde que aprendeu que sombras não são apenas ausência de luz, são caminhos para quem sabe caminhar nelas. O caminho levou-nos a uma praça lateral, onde o concreto respirava menos, como se estivesse em repouso entre batidas de um coração que já não dá mais para acompanhar. Ali, uma ambulância estacionada longe da rua principal, as portas fechadas, uma sombra de movimento dentro, sugeria que haveria mais do que uma simples fuga naquela noite. A voz da neta, baixa e doce, parecia saudar a noite semelhança de uma antiga canção que só as pessoas que guardam segredos sabem cantar. Ela não olhou para trás. Não precisava. O bilhete manteve a ligadura entre o que era público e o que ficava escondido nas dobras da noite. Se eu ainda tinha dúvidas, elas se dissolviam diante da decisão que, a cada passo, se fazia menos minha e mais nossa, como se estivéssemos prestes a nascer de novo em uma casa que já não é a nossa, mas que ainda nos pertence pela mesma regra antiga. Chegamos então a uma viela que se abria entre a cidade adormecida e um terreno que parecia não ter dono, apenas memória. A neta parou, respirou como quem repousa sobre uma pedra fria, e apontou para uma porta metálica que parecia ter sido colocada ali para alguém que soubesse onde encontrar o segredo que a noite guarda. O silêncio entre nós ganhou corpo e, por um instante, pude perceber o mundo inteiro contido na simples ação de não discutir. Uma porta fechada, um corredor escuro, um destino que se anunciava sem pressa, apenas com a certeza daquilo que precisava ser feito. E, por fim, caminhamos rumo ao que parecia ser o primeiro passo de uma longa travessia, não apenas pela cidade, mas dentro de nós mesmos, onde um novo equilíbrio começava a se delinear, ainda que tremesse na sombra das coisas não ditas. A viela, que até então havia sido apenas um corredor de sombra, revelou-se ao fim do quarteirão como uma porta para um segredo que respira. A neta ficou frente a frente com aquela entrada de metal antiga, o brilho frio do luar marcando as marcas do tempo na chapa enferrujada. Ela não sorriu, não precisava. Havia ali uma certeza que não cabia em palavras. A noite não era apenas o palco onde os segredos se deixam perceber. Era o espaço onde eles se alimentam de quem os guarda. Nós entramos e o mundo, de imediato, ganhou outra cadência. O ar dentro da viela era mais denso, como se a cidade tivesse prendido ali uma respiração que não ousava soltar. O chão rangia sob nossos passos, cada barulho parecia um registro de algo que já aconteceu, ou está para acontecer, sem que alguém pudesse evitar. A neta caminhava à minha frente, não por bravura, mas por hábito fino de quem sabe que o silêncio não é vazio quando apenas o invisível é permitido existir. A porta abriu-se para uma escada estreita que descia para baixo, uma escadaria de madeira com degraus gastos pelo tempo e pelo peso de muitos passos que seguiram antes de nós. O cheiro de mofo e madeira antiga subia, misturado ao perfume frio da noite. Descer foi como afundar lentamente em uma memória que não se pode apagar, apenas reorganizar. No meio do vão, um lustre falho lançava pitadas de luz sobre paredes cobertas de mapas, fotografias antigas, recortes de jornal amarelados que pareciam guardar sussurros de pessoas que já não existem, mas que ainda respiram entre as dobras do papel. No fundo da escada, uma sala ampla abriu-se diante de nós. Não era uma sala comum. Havia mesas cobertas de cadernos, pilhas de cartas amarradas com barbante, uma linha de fotografias presas com clipes, como se alguém tivesse colocado ali um diário coletivo de uma cidade que não cabe mais dentro das gavetas. Ao centro,
Uma mesa de madeira resistente guardava um objeto que parecia ter sido feito para durar mais do que qualquer segredo. Uma caixa de madeira escura, com o fecho de metal que range quando alguém tenta abri-la sem pressa. A neta aproximou-se da caixa, com o dedo indicador traçando o contorno da madeira, como se pudesse sentir o peso de tudo que estava contido ali apenas pelo toque. Não é só para guardar lembranças, disse ela, em voz baixa, mas firme. É para proteger o que ainda não pode ser falado. Ela abriu a caixa com delicadeza reverente. Dentro repousavam objetos que pareciam ter sido escolhidos milimetricamente. Um rolo de filme antigo, uma pilha de cadernos com letras que se repetiam em vários estilos e uma carta que parecia ter sido escrita por alguém que não acredita mais em palavras, apenas em acóis discretas. Havia também um pequeno espelho oval, com a moldura coberta de poeira, e nele, refletida, a nossa própria imagem parecia distorcida pela distância entre o que somos e o que somos obrigados a nos tornar. O homem que havia ficado ali, escondido entre as sombras da sala, o guardião, como a neta o chamava sem revelar o seu nome, surgiu de trás de uma estante. Era alto, com o rosto marcado pelos anos de chuva que caem sem pedir licença, e os olhos pareciam ter visto demais para não carregar o peso de cada segredo que já carregou a cidade. Ele não falou de imediato. Observou-nos como quem avalia se o ingresso de novos moradores na casa de segredos é seguro. Por fim, quebrou o silêncio com uma voz baixa, quase sussurrada, que parecia compatível com o rangido do próprio prédio. Vocês não entraram aqui para olhar, disse ele, sem esmagar o ar em volta com palavras. Entraram para entender o que precisa ser guardado e por quem. O bilhete que chegou até vocês não é apenas um pedido. É uma autorização para atravessar uma linha que não volta atrás. A neta, sem demonstrar surpresa, aproximou-se da mesa e pousou a mão sobre o vidro do rolo de filme. O que gravaram nele? Perguntou com a curiosidade de alguém que sabe que cada imagem é uma fresta para uma verdade maior. Histórias, respondeu o guardião, olhando para mim com uma gentileza que não combinava com aquele rosto cansado. Histórias que, se contadas, poderiam destruir o que ainda não foi reconstruído. Este filme registra momentos que deveriam ter ficado entre as dobras do tempo, para não ferir quem ainda respira ali fora. E este diário é a tecla que permite abrir as portas certas no momento certo. A neta mergulhou os dedos nos objetos, como quem escolhe sementes para plantar em solo fértil. Em cada item havia uma função. O filme para provar que certas decisões não podem ser desfeitas, os cadernos para guiar quem sabe onde e como cada segredo deve permanecer, o espelho para lembrar que a imagem que carregamos pode ser refaçada caso mantenhamos a promessa de silêncio. E o bilhete, sempre ele, parecia ter encontrado ali o seu lugar definitivo. Não era apenas uma linha em uma folha, era um mapa que conectava pessoas, lugares e tempos. Cada dobra, uma estratégia para atravessar as horas sem acordar as sombras. Você sabe o que é necessário, repetiu o guardião para a neta, como se ele enfim tivesse obtido a aprovação que procurava. A frase pairou no ar, não como um comando, mas como uma regra que ninguém ousa quebrar quando o segredo está prestes a ganhar corpo na noite. Ela assentiu sem olhar para mim, e pela primeira vez não houve dúvida na nossa decisão. Sairíamos dali com o que era indispensável, levando junto apenas o que pudesse nos manter vivos sem nos prender a uma mentira ainda maior. O mapa, desenhado pelas imagens e pelos cadernos, começou a ganhar forma diante de nossos olhos. Cada página virada, cada fotograma observado, afastava a névoa que cobria a cidade com a promessa de que não há segredo eterno que não possa ser protegido, ainda que seja apenas por duas pessoas que escolheram caminhar entre sombras. O guardião, com a suavidade de quem sabe que o tempo não perdoa, entregou-nos uma última instrução. Não falem com ninguém sobre o que vem aqui. O mundo lá fora não é o lugar onde segredos vivem. É o lugar onde eles precisam de silêncio para não se purificar em ruínas. Saímos da sala como quem deixa para trás uma parte de si mesmo que não cabe mais no espaço do que ainda haverá de vir. A escada desceu. O ar tornou-se mais frio e a cidade lá em cima, que antes nos observava sem nos ver, parecia agora respirar mais lentamente,
como se ela também soubesse que o segredo deixou de ser apenas nosso para se tornar algo que pode atravessar portas e moldar o tempo de quem o carrega. No corredor, a neta voltou-se para mim, os olhos brilhando com um tipo de luz que não pertence à cidade, mas ao que acontece quando duas pessoas escolhem não discutir, mesmo quando o peso de uma escolha parece esmagar o mundo inteiro. Vamos sair, disse ela, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. Não é fuga, é passagem. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti que a noite inteira dependeu de quem decide caminhar, não de quem teme o encontro com o que é verdade por trás da máscara. E ainda que o bilhete tenha sido o catalisador de tudo, ali, naquela casa que já não é apenas nossa, ficou claro que o propósito não é apenas anuir a vontade de alguém. É preservar o que resta de uma história que não pode morrer naquele quarto onde tudo começou. O caminho que nos conduziu ao portão da saída parecia de novo uma linha entre dois mundos. O silêncio ali tinha peso de decisão, e cada passo era uma assinatura de compromisso. Enquanto o mundo lá fora parecia continuar, nós nos sentíamos a um passo de algo maior, quase infinito, que se abre apenas para quem tem a coragem de não olhar para trás. E assim seguimos, não como fugitivos, mas como guardiões de uma verdade que não se diz em voz alta, apenas se vive entre o fogo das perguntas não feitas e a calma de quem sabe que o tempo não espera por quem teme a escuridão. A noite, por sua vez, guardou o segredo com a delicadeza de quem sabe que o próximo passo, aquele que nos leva para fora da cidade, pode ser o primeiro de uma nova história que ninguém ousa terminar sem antes entender o que realmente significa poder escolher o caminho certo, mesmo quando o mundo inteiro parece exigir outra direção. As sombras da cidade foram engolidas pela distância, e o silêncio que nos acompanhou desde o último passo até o portão pareceu ganhar peso, como se a noite, cansada de ser apenas cenário, resolvesse tornar personagem principal da nossa travessia. A neta não olhou para trás, apenas manteve o ritmo firme, aquele compasso que não conquista à pressa, mas ordena o tempo a caminhar ao nosso lado. O bilhete, ainda dobrado na palma da minha mão, parecia ter ganhado outra camada de significado à medida que nos afastávamos do brilho fraco das lâmpadas para a escuridão que não vem de fora, mas de dentro do próprio segredo que carregamos. E a cidade, com suas vozes que já não nos chamavam, ficou para trás como uma memória que ainda não sabe se a quer guardar ou abandonar. O caminho mudou sutilmente de textura. A pavimentação cedeu sob nossos pés. Cedeu também o cheiro de asfalto para abrir espaço a um aroma de terra molhada e madeira antiga, que crescia com cada passo como se o mundo inteiro estivesse se acomodando para ouvir o que não pode ser dito em voz alta. A chuva aparecia apenas como uma lembrança distante, uma promessa de água que ainda não chegou, deixando na superfície das pedras um brilho úmido que refletia a silhueta de nós dois como se estivéssemos dentro de uma esfera de vidro, observados por alguém que não sabe se nos apoia ou se nos consome. Chegamos a uma estrada de chão batido que, ao longe, parecia uma cicatriz no mapa da cidade. A neta apontou com a cabeça para além de uma linha de choupos que balançavam lentamente, como se estivessem acenando para nos permitir passar. Não havia sinal de tráfego. Apenas o som seco de gravetos esmagados sob nossos calçados, o pequeno estalo de uma folha caída, o suspiro invisível do vento que atravessava o vale entre os prédios e deixava o ar mais pesado, mais carregado de possibilidades. Aquilo não era fuga nem simplesmente fuga, era passagem, dizia a neta, e eu comecei a entender que passagem tem cheiro de ferro frio, de porta entreaberta, de espaço onde os passos ganham responsabilidade. O bilhete continuava na minha palma, pronto para qualquer dobra que a noite exigisse. Ao lado, a caixa de memórias que tínhamos visto era agora uma bússola de silêncio. O filme, os cadernos, o diário, o espelho. Cada item aquecia a minha mente com o peso de uma escolha, que não é mais apenas minha, mas de duas pessoas que aprenderam a traduzir medo em cuidado e segredo em proteção. A neta, ao notar meu olhar fixo na caixa, relaxou apenas o suficiente para posar a mão sobre o meu ombro. Um toque breve que dizia: não é hora de desfalecer, é hora de manter o que é essencial.
E então seguimos adiante, sem pressa, sem pedir explicações ao mundo, confiando naquilo que a noite sabe fazer quando ninguém está olhando. A primeira curva da estrada abriu um palco de luz quente, filtrada por nuvens que pareciam flutuar em uma outra camada de céu. Não havia ruas iluminadas, apenas pontos distantes de clarões que lembravam olhos cansados de vigiar, e eu senti que estávamos sendo observados não por curiosos, mas por guardiões invisíveis que escolhem quem pode atravessar a fronteira entre o que se sabe e o que se teme saber. A neta respirou fundo, o peito elevando-se num compasso que se tornou meu guia. Ela sussurrou, não para mim, mas para o próprio ar. Não é mais a casa que nos protege. É a decisão de caminhar mesmo quando a casa não sabe o que fará de nós. E por algum milésimo de segundo, eu ouvi aquilo que não havia ouvido antes. O segredo não apenas nos protege, ele nos transforma em quem carrega o segredo de outros. O caminho se abriu para um vale estreito, entre colinas que pareciam paredes de uma biblioteca antiga, onde cada pedra era um volume de histórias que não cabem nas prateleiras do mundo comum. A água de um arroio serpenteava pela margem, tocando as rochas como dedos frios que repetem velhas mãos de rezar, e o som suave do líquido acalmou a minha mente, que ainda hesitava entre o peso do bilhete e a ânsia de que a vida retorne a uma normalidade que não nos pertence mais. A neta olhou para a frente, para o ponto em que o vale terminava e começava da escuridão que se insinuava como uma cortina. Aqui começa o caminho que não volta atrás, disse ela, sem alegria, sem temor, apenas com a certeza de quem sabe que o segredo pede uma travessia que não é apenas de distância, mas de tempo. Foi ali que avistamos, ao redor de uma curva, uma estrutura simples. Um antigo abrigo de madeira, pintado de branco gasto pelo tempo, com uma placa que dizia ponto de passagem. Não havia carro, não havia gente. Apenas o abrigo, a noite, e nós dois, como se fôssemos os primeiros a descobrir aquela passagem que a cidade não registra nos mapas. A neta se aproximou da porta entreaberta, tocou a madeira fria com a ponta dos dedos, e a porta gemeu como quem resiste a revelar o que guarda, mas não pode mais esconder. No interior, um corredor curto levava a uma sala que parecia respirar com o silêncio de quem guarda segredos de forma quase orgânica. A neta me empurrou suavemente para dentro, não com violência, mas com uma insistência que não aceitava recusa. O ar ali era diferente, mais seco, mais antigo, como se estivéssemos atravessando o tempo em vez de apenas a distância física. A sala era simples, despojada de qualquer ornamento que pudesse distrair a carga emocional do que se guardava ali. No centro, uma mesa polida mostrava o reflexo de duas pessoas que entravam sem pedir licença ao segredo. Eu, que já não sabia dizer onde terminava a minha vontade e começava a obrigação de proteger, e a neta, cuja expressão não era de triunfo nem de medo, apenas de uma missão que parece ter escolhido a nós para se cumprir. Em uma das paredes, um quadro com várias pequenas chaves penduradas em fios grossos, cada uma supersticiosamente etiquetada com uma cidade, um nome, uma data. A neta tocou uma das chaves, a mais simples, a que parecia não ter valor, e disse quase para si, é com ela que abriremos a porta para fora. Entre os papéis da mesa, repousava um envelope selado com cera preta, que não trazia nome, apenas uma marca que se repetia, um círculo com uma linha que o atravessava. A neta abriu o envelope com delicadeza e retirou de dentro uma carta escrita em uma caligrafia que não reconheci, mas que parecia antiga como as paredes da casa que deixamos para trás. A carta falava de o peso de escolher o onde e de o custo de caminhar sem retorno, de uma linha que não pode ser cruzada sem levar junto consigo o que se é e o que não se pode ser sem a travessia. Não havia ameaças, apenas a certeza de que, uma vez atravessado esse limiar, não se volta a ser quem era. A neta leu em voz baixa, para que apenas nós ouvíssemos, como se as palavras ali contidas dependessem do nosso próprio ar para existir. Não é fuga, é passagem. E passagem exige que alguém permaneça para que o segredo não se perca no vento. O guardião,
figura discreta que sempre aparece quando menos esperamos, surgiu da penumbra, como se tivesse aguardado esse momento desde que a casa ficou parada em tempo, esperando que alguém decidisse sair sem medo. Ele não era mais o homem cansado com o rosto marcado. Era alguém que carregava um mapa invisível, uma rota que apenas os que sabem o que significam as dobras da noite conseguem entender. Ele confirmou, sem precisar falar alto, que a passagem não era apenas física, mas temporal, uma direção que muda o curso de quem fica para explicar o que não se pode dizer em voz alta. A neta, com a firmeza de quem carrega o peso de uma vida inteira sem se queixar, apoiou as costas contra a cadeira e assentiu para o guardião, como quem sabe que a aprovação dele não é um sinal de benevolência, mas de responsabilidade. Saímos do abrigo não como quem retorna a um lugar seguro, mas como quem atravessa para o lado de dentro de si mesmo, levando conosco apenas o necessário. O filme que mostra o que não pode ser esquecido, os diários que guiam sem revelar tudo, o espelho que nos lembra que a imagem que vemos pode ser moldada quando alguém mantém a promessa de silêncio. E, antes de fechar a porta do abrigo, levei uma última olhada para trás, para o mundo que deixamos para trás, onde a cidade ainda respira sob a lua, ainda guarda os segredos que não cabem no papel nem no vidro. Era uma visão que não dizia adeus, apenas sinalizava que o caminho que escolhemos não termina ali, nem começa ali. Ele atravessa, como uma linha invisível, o coração de uma história que ainda não teve o seu fim escrito. Ao sairmos, o ar mudou de temperatura de novo, tornando-se mais frio, mais intenso, como se o universo inteiro tivesse apertado o botão de pausa para escutar o que estávamos dispostos a dizer ou silenciar. O caminho que trilhamos deixou de parecer uma simples rota de fuga para se tornar uma via de revelação. Cada passo era uma decisão que nos aproximava de uma verdade maior, uma verdade que não cabe nos limites de nossas memórias individuais, mas que precisa de duas pessoas para se manter viva. A noite, antes apenas silenciosa, parecia agora ter uma missão: manter o segredo, sim, mas também proteger quem precisa ouvir quando o tempo finalmente permitir que as palavras se tornem úteis. E ali, no limite entre o abrigo e a escuridão que nos rodeava, percebi que a nossa travessia não nos levava apenas para fora da cidade, mas para dentro de nós mesmos, para a partitura invisível que rege as escolhas que fazemos quando pensamos que já não há mais nada a escolher. A neta segurou firme a minha mão, não com insistência, mas com a convicção de quem sabe que cada passo, cada respiração, cada dobra do bilhete tem o poder de redefinir o que significa permanecer humano diante de segredos que não cessam de crescer. E com a noite a nos cobrir como um manto, seguimos adiante, sabendo que o próximo lugar que cruzarmos pode não ser um lugar de descanso, mas um ponto de virada, um ponto em que a passagem se transforma em permanência, e a permanência em uma promessa de que o segredo continuará a viver entre nós, mesmo quando tudo ao redor disser que é hora de esquecer. A noite seguia silenciosa como uma membrana entre dois mundos, mas não era apenas silêncio, era a pressa contida de quem sabe que cada passo carrega um peso que não se vê, apenas se sente. Saímos do abrigo com a respiração afinada, como se o ar tivesse sido dobrado ao meio para caber nos nossos pulmões. A neta segurou o bilhete com a firmeza de alguém que não admite desfacelar o segredo. Eu, por minha vez, sentia o papel quente ainda entre as fibras da palma, como uma brasa que não pode ser apagada sem deixar marcas. O caminho que se abriu à nossa frente não era mais apenas caminho, era um corredor entre memórias. Tinha cheiro de terra molhada, de madeira antiga, de chuva que esteve ali há muito tempo, guardada entre as sombras. A cada passo, o bilhete parecia responder ao nosso toque, dobrando-se de novo, encaixando-se nas margens da mão, como se dissesse que a travessia não é apenas física, é também temporal. A neta caminhava na frente, não apressando o tempo, apenas convidando-o a acompanhar o ritmo que ela conhecia tão bem, o ritmo da decisão que não pode ser adiada. A linha silenciosa que separa o que já foi do que ainda pode acontecer. Chegamos a uma clareira em que as árvores se curvaram, como se tivessem passado a noite inteira revezando o peso do céu. No centro, ergueu-se uma espécie de estrutura antiga, feita de tábuas e vigas,
com uma porta que parecia ter sido esquecida ali por eras. Não era uma casa, era uma promessa. A neta se aproximou da porta, tocou a madeira com a ponta dos dedos e escutou o ranger frio que saiu de dentro, como se a madeira falasse em língua antiga para quem chega com segredos no bolso. Ela abriu a pequena porta de comunicação que ficava entre a casa e o mundo. Não uma passagem comum, mas uma passagem que só se revela àqueles que não perguntam demais antes de ouvir. Daí veio o momento em que tudo o que tínhamos carregado começou a ter um lugar definitivo. A neta retirou do casaco o rolo de filme, o diário e o espelho, e os colocou em uma pequena prateleira improvisada feita de caixotes. O filme foi enrolado com cuidado, o diário amarrado com uma fita simples, o espelho afastado de qualquer gesto impulsivo, para não atrair o brilho que poderia revelar o que não deve ser visto por olhos curiosos. Eu, ao lado, segurava o bilhete como se fosse uma âncora jogada ao mar. Não nos deixemos levar pela corrente, mesmo quando a noite parece prometer um domínio mais claro do que a própria razão. O guardião apareceu, não no rosto, mas na maneira como a escuridão ao redor pareceu estreitar-se, como se aquela figura invisível respirasse junto conosco. Ele não disse palavras, apenas houve um aceno quase imperceptível com o olhar. Não entre em discussão com ninguém sobre o que virão a ver, disse sem dizer, com aquela firmeza calma que só a longas noites de protetor de segredos pode oferecer. A neta ouviu, assentiu, e o contrato que mantínhamos com a sombra ganhou uma nova cláusula: confiança sem exposição, coragem sem espetáculo. O vale de terra batida parecia abrir-se para além da clareira, como se a noite tivesse revelado uma galeria de portas que esperavam o momento certo para se abrir. Nós seguimos, sem falar, apenas com o som dos nossos passos marcando o tempo. O bilhete não era mais apenas uma ordem, era uma bússola que apontava para uma direção que eu ainda não compreendia, mas que começava a fazer sentido pelo peso do que deixávamos para trás e pelo que carregávamos adiante. A cidade, que nos observava de longe com olhos que não chegavam a ver, ficou atrás de nós, substituída pela cadência de um segredo que se tornava cada vez menos nosso e, paradoxalmente, mais nosso ao mesmo tempo. À distância até o próximo marco, uma linha de choupos que se curvava sobre uma encosta parecia medida em suspiros. A neta parou, olhou para o horizonte onde o céu ainda sussurrava em tons de cinza e prata e disse baixo: aqui começa o ponto em que a passagem se transforma em permanência. Eu não pude responder com palavras, apenas senti o peso daquilo que significava ficar, não apenas para nós, mas para todas as pessoas que viriam depois de nós ouvir as histórias que não se contam em voz alta. O bilhete vibrou um pouco na minha palma, como se autorizasse aquela pausa santa que nos permitia entender que não se trata de fugir, mas de escolher quem somos quando o segredo exige que permaneçamos. E então, sem avisar, o silêncio foi cortado por um som distante. Passos. Não de pessoas comuns, mas de alguém que pareceu surgir das próprias sombras, vindo não para nos prender, mas para nos encorajar a atravessar. A neta ficou imóvel por um instante, os olhos afiados como lâminas de um farol, depois deu um passo firme adiante e fez o gesto que era nosso acordo. Seguimos. A porta que tínhamos diante de nós não era apenas uma fresta de mundo externo, era o começo de uma nova camada de tempo, uma passagem que nos permitiria guardar e mostrar apenas o que cabia na lógica daquilo que já era protegido. Ao cruzarmos o limiar dessa nova passagem, a sensação foi de que entrávamos não numa sala, mas numa espécie de biblioteca viva. Cá dentro, não havia plenas de vocábulos, mas objetos que falavam com a quietude daquilo que permanece invisível para quem não sabe ouvir. O filme, o diário, o espelho, cada item parecia respirar ao ritmo de uma respiração antiga, como se a cidade inteira tivesse sido convocada para ouvir a nossa escolha. O guardião, ainda à distância, deixou escapar apenas um sinal de aprovação. Um leve aceno de cabeça, suficiente para que eu sentisse que, por fim, tínhamos passado pelo primeiro portão sem a sirene do mundo externo nos chamando de volta. Saímos daquela estrutura paralisada pelo tempo com a certeza de que nada mais seria igual. Não era apenas a cidade que mudaria,
Era a nossa própria percepção do passado e do futuro que se entrelaçavam ali, no espaço entre o que dissemos e o que decidimos guardar. O bilhete continuava na minha mão, agora como uma promessa consolidada. Não falaremos, não mostraremos, mas viveremos dentro da história que criamos a partir dali. E, enquanto o caminho se estendia diante de nós, a noite parecia entender que aquele não era o fim, mas apenas o começo de uma travessia que jamais poderia ser desfeita sem romper aquilo que nos faz humanos. A coragem de carregar, sem exigir aplausos, o peso de verdade que pode salvar quem virá depois. A manhã ainda parecia embalada pela noite anterior, como se o mundo tivesse decidido atrasar o nascer apenas para confirmar o que já sabíamos, que a travessia não termina quando cruzamos o último limiar, mas quando entendemos o que significam os passos que se seguem. Saímos do abrigo não como quem retorna ao lar, mas como quem entra em uma casa que já não precisa de portas para se abrir, porque a chave foi carregada dentro de nós. O bilhete, que havia sido apenas papel, tornou-se aos poucos um tecido invisível que ligava nossas respirações à cidade que nos observava de longe, sem nos ver de perto. Eu o senti pulsar na palma da mão, quente, vivo, como se guardasse não apenas instruções, mas a própria memória de tudo o que fomos para chegar até ali. O caminho nos levou por um desvio que não era mapa nem destino, mas uma clareira na quietude onde o som parecia ter aprendido a ausentar-se para permitir que as coisas mais difíceis viessem à tona. A neta caminhava à minha frente, com o ar de quem já conhece o peso das palavras sem precisar pronunciá-las. Cada passo era uma assinatura numa folha de papel que ninguém ousa assinar em voz alta. Cada dobra do bilhete revelava uma nova possibilidade de permanecer, de resistir, de proteger. O filme, o diário, o espelho, todos os objetos que havíamos levado para dentro da passagem continuavam encostados no silêncio do nosso peito, como se tivessem ganhado o direito de escolher o momento certo para falar. Chegamos a um ponto alto, onde a cidade, vista de longe, parecia uma tapeçaria de vidro e fumaça. Uma cidade que não nos pertencia mais, mas que ainda nos esperava com a curiosidade de quem sabe que algo importante acabou de ser revelado. A neta parou, olhou para o horizonte que se curvava como uma boca aberta para abraçar o amanhã e disse, sem tom de triunfo nem de derrota, apenas com a clareza de quem sabe que o segredo precisa de quem o protege. O que escolhemos não é apenas a nossa coragem, é a responsabilidade de que alguém, lá na frente, possa respirar sem ouvir o peso de uma verdade que não cabe em uma casa. O guardião, que tinha aparecido sempre como sombra discreta, surgiu agora como uma presença que não exigia palavras, apenas o reconhecimento de que o tempo não volta atrás quando se atravessou um portal. Ele nos olhou, não com olhos que veem, mas com olhos que sabem o que é necessário manter. Não disse nada. O silêncio dele tinha a densidade de quem sabe que a história não precisa de promessas para se manter viva. Eu, que havia aprendido a ouvir até a respiração de pedras, entendi que ali vinha o instante em que o segredo não precisava mais de portas nem de câmaras secretas. Ele precisava de quem escolheria não contá-lo, não celebrá-lo, apenas vivê-lo com a humildade de quem carrega o peso sem exigir aplausos. Retornamos à distância entre o abrigo e a nossa casa, não para desfazer o que fizemos, mas para consolidar o que sentimos, que a passagem não é apenas um caminho que nos tira do espaço, mas uma linha que nos prende a uma responsabilidade maior. A neta segurou meu braço com firmeza serena, como quem confirma que não há retorno para quem escolhe ficar firme diante de um segredo que já deixou de ser apenas nosso. O bilhete continuou ali, não como uma ordem, mas como uma promessa, que aquilo que aprendemos na escuridão não deve iluminar apenas a nossa própria sorte, mas conduzir outros à coragem de escolher a verdade que salva, ainda que o preço seja permanecer invisível para quem não quer ver. Ao aproximarmos da cidade adormecida, onde as luzes piscavam como olhos cansados, compreendi que não estávamos voltando ao mesmo lugar, e sim avançando para um estado novo do tempo, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em uma continuidade que não pode ser quebrada por quem não sabe ouvir. A neta olhou para mim,
E nos olhos dela havia a calma de quem sabe que a história que carregamos não pertence a um único momento, mas a uma rede, uma linha invisível que une pessoas, memórias e decisões que precisam ser protegidas, mesmo que o mundo continue a exigir perguntas demais. Quando finalmente chegamos à soleira da nossa própria casa, o carro de som da cidade parecia distante, como se tivesse aprendido a ouvir a nossa respiração em vez de nos interromper com ruídos fáceis. Sentamos por um instante na varanda, observando o céu se desdobrar em uma manhã que ainda não se definiu, mas que já carrega o peso de uma escolha que não será esquecida. O bilhete ficou entre nós, não como uma peça de ficção, mas como uma âncora que mantém firme a ligação entre o que vimos, o que guardamos e o que ainda podemos conduzir sem quebrar o delicado equilíbrio de uma verdade compartilhada. E a neta, com a voz baixa que já não precisa de muita força para atravessar o vento, sussurrou: "A passagem não é fuga, é responsabilidade." Eu respondi sem pressa, sem orgulho, apenas com a certeza de que aquela frase não seria dita para se encerrar, mas para começar uma parte inteira de uma nova vida que não se organiza em janelas, mas em escolhas diárias. Saímos para o mundo que nos espera do lado de fora, levando apenas o que é indispensável: o peso do bilhete, os objetos que nos lembram do que foi visto sem ser contado, e a força de duas pessoas que aprenderam a caminhar juntas pela linha tênue entre segredo e verdade. A cidade nos olhou por um instante, como se reconhecesse que não nos perdemos, apenas migramos para uma outra praça de um mapa que ainda não terminou de ser desenhado. E ali, no silêncio que não pede explicação, entendemos que cada passo que damos a partir de então não é mais apenas uma estrada, é uma forma de estar no mundo sem renunciar ao que nos tornou quem somos. Em cada respiração, a certeza de que seguimos, porque escolher é sobrevivência, e guardar é uma forma de amar quem virá depois. A clareira repousou ao nosso redor como um suspiro contido da noite, e a cidade ficou de fora, como se não tivesse direito de observar o que acontecia quando alguém escolhia atravessar o peso das próprias palavras. A neta abriu o casaco para deixar à mostra a caixa de memórias que havíamos deixado escapar entre as mãos, não por descuido, mas como quem oferece uma peça de si para que o tempo não a leve sozinha. O bilhete, dobrado e quase invisível, martelou suavemente o pulso da minha pele, lembrando que cada dobra é uma promessa que não se pode desfazer sem que algo de nós deflagre para sempre. No meio daquele espaço aberto, ergueu-se uma estrutura antiga que não parecia ter passado pelo passar dos dias, mas sim ter sido plantada ali para receber quem sabe ouvir. Uma estação de trem abandonada, coberta de musgos e silhuetas de ramos, com plataformas descarnadas e uma linha de trilhos que serpenteavam como veias sob a pele do mundo. A neta aproximou-se da entrada de madeira e o ranger que saiu da porta parecia, de tão familiar, uma senha antiga que só aqueles que carregam segredos do tamanho de uma cidade sabem decifrar. Ela não hesitou. Empurrou a porta com a delicadeza de quem sabe que a primeira respiração depois do abrir é a que decide se o ar entrará como ponte ou como lâmina. Dentro, o ar era diferente, mais denso, menos condizente com o que a superfície respirava. O corredor estreito descia em diagonal, como se a passagem se aninhasse no próprio ventre da terra para cortar o tempo ao meio. O chão de madeira rangia sob nossos passos, cada estalo lembrando a mente de alguém que esteve ali antes, registrando uma história que não cabe mais no mundo de fora. No fim do corredor, uma sala de dimensões modestas recebeu-nos com o silêncio de quem guarda respirações há muito contidas. Sobre uma mesa, a caixa de memórias, agora cercada por um círculo de objetos que pareciam ter escolhido o momento certo para se alinhar. O rolo de filme, os diários, o espelho, todos repousavam como se aguardassem um compasso comum para acordar de novo. O guardião apareceu, não como figura de rosto, mas como presença de tempo, uma sombra que respira junto com a gente, que sabe que a hora de falar não chega pela boca, mas pela distância entre o que temos dentro e o que deixaremos fora. Ele não disse, apenas envolveu o ambiente com um peso de autoridade suave, o tipo de voz que não precisa gritar para ser ouvida.
A neta, com a confiança de quem já viu o que é necessário para atravessar, afastou o filme do centro da mesa e colocou-o ao lado dos outros objetos, como quem inventa um pequeno altar para proteger a memória de um povo inteiro. O diário foi reposicionado com a mesma paciência, as páginas que carregam o peso de decisões que não cabem em uma única vida, e o espelho levou o seu próprio ritual de repouso, afastado da luz que poderia revelar demais. Não é aqui que tudo se decide, murmurou o guardião, com voz que parecia ecoar em cada parede com uma cadência de segredo que se recusa a morrer. É aqui que se ajusta o instrumento com o qual vocês tocarão o passado para não romper o futuro. A neta assentiu, as pálpebras baixas, como quem apagam o brilho de uma vela para não iluminar o que não pode ainda ser visto. E eu, que aprendi a ouvir o que as coisas não dizem, senti o bilhete pulsar na palma da mão, não como uma ordem, mas como uma chave que ainda define o que abre e o que permanece trancado. A passagem naquela noite não era mais uma linha entre dois espaços. Era um eixo de tempo que nos obrigava a carregarmos a verdade sem que o mundo soubesse que ela existe. Ao lado da mesa, um quadro simples com ganchos de metal exibia várias pequenas chaves etiquetadas com nomes que não reconhecíamos, cada qual parecendo ter sido escolhida pela própria cidade para guardar um segredo específico. A neta pegou uma delas, menor que as outras, cuja etiqueta dizia apenas a palavra distância. Não a insertou na fechadura de nada aqui, apenas deixou-a repousar na palma da mão, como se tivesse decidido que o segredo precisa de um lugar seguro dentro de nós, não de uma porta aberta para o mundo. O guardião, com um encontro de olhos que atravessou o espaço entre ele e nós, entregou-nos uma carta selada com cera preta, idêntica à que jurava guardar os segredos que já tínhamos visto em outros momentos. Ela quebrou o selo com a delicadeza de quem não teme o peso daquilo que pode vir a público e leu em voz baixa as palavras que falavam de responsabilidade, de permanência, de uma escolha que exige que alguém permaneça escondo para que o segredo não se desmanche ao vento. Não existe retorno sem consequências, disse ela, fechando o envelope com um clique quase tímido. A passagem não é fuga, é responsabilidade. E responsabilidade não pede aplausos, apenas coragem de manter o que precisa ficar seguro. O guardião apenas inclinou a cabeça, como quem concorda sem julgamento, e indicou o corredor que descia ainda mais para dentro do que era terra e memória. Lembramos então que a cidade lá em cima não é apenas uma testemunha, mas um conjunto de olhos que, quando abrem, veem o que não devia ser visto pela luz comum. O bilhete continuava ali, entre nós, cada vez mais pesado e mais leve ao mesmo tempo, porque trazia a soma de tudo o que sabíamos e de tudo o que ainda não podíamos entender. Saímos da sala com a certeza de que nada, dali em diante, seria apenas simples silêncio. A estrada que se abriu diante de nós não era uma estrada, mas uma espiral de tempo que nos prometia não apenas chegar a algum lugar, mas transformar quem éramos enquanto caminhávamos. O guardião acompanhou sem pressa, um passo atrás, um passo à frente, sempre na margem entre a proteção e o peso de deixar que o segredo respire de vez em quando. E ao tocar a porta de saída, a neta lançou um último olhar para trás, como se guardasse a casa inteira na palma da mão, para que, um dia, pudéssemos voltar sem medo, sabendo que o segredo não nos abandonará, mesmo quando não estivermos mais ali para protegê-lo pelo resto das nossas vidas.